Boa noite! Vamos começar hoje com um convidado muito especial, uma das primeiras pessoas que eu chamei para fazer live junto comigo e finalmente conseguimos chegar a hoje aqui. É o Edinho Paraguaçu, não sei quem que acertou aí. Teve algumas pessoas que já eu vi que acertaram o nosso convidado especial e secreto para o dia de hoje, que vai ser aí bem interessante. Eu conheço o Edinho aí já faz bastante tempo, mas é a primeira vez que a gente vai estar conversando aqui em live. Ah, Edinho, boa noite pro pessoal que está entrando. Boa noite para todo mundo, já chamando aqui o Edinho. Eu sei que o Edinho tem uma produção ali. Boa noite, Joyce, Silvia, Careca, já, quer? Já Pessoa. Boa noite. Aê! Oi, olha nós aí. Tá ficando preocupada, mas cadê? Não tá conseguindo entrar? Ou tá... Não, tá, já tinha entrado, tava só aguardando aí a hora que você entrou, o som não estava saindo. Ah, tranquilo. E aí, Edinho? Prazer em falar com você finalmente. Depois de muito tempo aí. Só para apresentar, às vezes tem gente que não conhece, eu sou a Jana Munhoz, eu tenho aí o canal de Educação Física, que eu publico bastante coisa lá. E desde o início do canal de Educação Física, eu tenho trazido algumas coisas relacionadas aí ao seu trabalho, porque é uma coisa, você é uma pessoa que eu meio que já acompanho o trabalho desde faz bastante tempo, sabe? Desde alguns enaréis aí, Ah, que legal. que é um... Inclusive, isso aqui eu acho que eu comprei num Enarel, se eu não me engano. Caraca, que legal. CD Brinquedo tá completando 20 anos, foi lançado em 2000. Eu E acho que eu peguei eu acho que eu estava no lançamento, tá? Alguma coisa ali nos Enaréis próximo. ele foi lançado no ENAF, em Poços Também de Caldas, em 2000. E depois nós fizemos alguns lançamentos no Enarel do Rio Grande do Norte, nós fizemos lançamento no Sesc de Campinas, no Sesc Pompeia. Tivemos uma oportunidade, desculpa, muito legal de estar brincando com esse CD. Aliás, o título desse CD é Brinquedo, e é isso que ele se presta mesmo. Eu queria agradecer aí o convite, eu tenho acompanhado as suas lives, tenho acompanhado o seu trabalho, você tem feito coisas maravilhosas em prol da educação física, tem feito bastante coisa aí, e é uma honra poder estar aqui compartilhando com você esses momentos, e com um bando de gente. Eu já vi aqui o Ronald lá de BH, um baita profissional. Aliás, Minas Gerais tem desenvolvido um trabalho muito interessante, não só na educação física, mas também na animação sociocultural. Eu tive a oportunidade de, no final do ano, estar com eles lá, a convite da Binha Fernandes e do Ronald, de um grupo, né, de profissionais que trabalham com animação sociocultural lá. Mas é um prazer estar aqui com você. lá em Belo Horizonte, eu fiz a especialização em lazer lá, que Ah, é... na UFMG? Oi? Na UFMG? Isso. Com a Aí, Cristiane. isso, exatamente. Aí a gente ia lá e passava janeiro, julho, janeiro lá, Que direto. espetáculo. Foi muito bom também. É um dos melhores cursos do Brasil lá, e a Cristiane é uma querida. O trabalho que eles desenvolvem lá no UFMG, na área de estudos do lazer, é fantástico, é fantástico. Sou fã deles. Eu concordo, é bom mesmo. Eu fiz o curso e realmente é muito bom. E você fica imerso, né? Porque são 8 horas por dia de curso, é cansativo, mas é muito bom. É gratificante. É, sim. Deixa eu te falar, Edinho, tem algumas coisas que eu meio que preparei algumas pautas, né? Inclusive, eu até já te mandei algumas coisas. Renato, como que eu estico? Oi?
Estou vendo aqui como que eu estico aqui para melhorar aqui a minha, a minha mobilidade aqui. Espera aí, só um segundinho. Fica olhando aqui, ó, que tá bonito ali, ó. Eu vou ver como é que eu faço aqui para aumentar a mobilidade aqui Mas tá bom, legal. Vamos lá. Você falou que você tinha uma pauta. Você está usando o que aí para filmar? Na verdade, eu estou usando o iPhone e estou segurando num pau de selfie que você ganha um pouco mais de espaço, né? E aí eu consigo ter um pouco de mobilidade aqui dentro para ter. Eu fiz aqui um cenário para a gente até utilizar algumas coisas como referência para prosear sobre isso. Tá bom, legal. E eu tenho algumas coisas aí que eu queria. Uma das primeiras coisas, eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, na escola municipal, né? Uhum. E no momento eu estou afastada e estou fazendo um trabalho de coordenação aqui. Ah, que legal. E antes de eu vir para cá, os professores já fizeram algumas demandas. A hora que eles descobriram aí que a gente ia ter esse encontro, aí uma das coisas que eles queriam saber, e até eu vou até tentar usar aqui a expressão que eles usaram. Como que você consegue entrar em contato com a sua criança interior? Na verdade, eles usaram vestir a égua. Mas e acessar Boa. esse universo infantil. Então é uma coisa que eles queriam que você desse algumas dicas aí para vestir a égua também, para poder ajudar o pessoal. Rapaz, olha, para vestir a égua, na realidade, vem desde lá de Paraguaçu, né? É aquilo que eu falo. Para vestir a égua, a gente foi primeiro uma criança muito peralta. Eu imagino, coitado dos professores. E naquela época, provavelmente, eu seria um hiperativo se fosse hoje, né? Naquela época não tinha isso. Porque até hoje eu sou muito irrequieto, eu não fico muito parado, né? Você já percebeu, eu estava sentado ali, já levantei, já fui para lá, já vim para cá. E fui um moleque de rua clássico, que brincava na rua, não importava se ia apanhar por praticar esse delito, mas brincava muito, muito, muito na rua. E isso me perseguiu a vida toda, né? Em todos os momentos, em todos os lugares que eu estava, eu nunca deixei de brincar, nunca deixei de ter brinquedos em casa. Hoje eu tenho uma coleção de brinquedos que um dia a gente vai colocar isso para que o público tenha acesso, muito legal, né? E brinquedos interativos, brinquedos que a gente literalmente tem que interagir para que o brinquedo funcione. Não que os brinquedos atuais não sejam bons, nada disso, não que eu não brinque com eles também, muito pelo contrário, eu brinco também. Mas a minha prioridade são os jogos tradicionais populares, né? Essa é a praia que eu mais curto, porque efetivamente fez parte da minha cultura infantil, ou cultura lúdica infantil, como alguns falam, né? Então, a minha égua, na realidade, ela nasceu comigo e está até hoje comigo. Alguns amigos dizem assim, pô, Paraguaçu, você sofre da síndrome de Peter Pan? Né? Eu tenho uns amigos psicólogos que eles encontram comigo e falam, pô, não acredito. Você está do mesmo jeito, os cabelos que estão um pouco brancos, mas está do mesmo jeito, na mesma perspectiva. Peter Pan não envelhece, Peter Pan é um eterno moleque. Né? E é nessa perspectiva que eu procuro levar realmente a minha vida, procuro estar sempre brincando. Temos perrengues, claro, também quebramos o pau em casa, quebramos o pau. Mas, efetivamente, na maior parte do tempo, a gente procura sempre estar pensando nessa perspectiva do brincar, do lúdico. Tem uma frase de Platão que é muito emblemática. Ela diz assim, a vida só tem sentido se for vivida em forma de brincadeira. Né? E eu acho que eu incorporei isso mesmo antes de saber que Platão havia dito isso. Quando eu li um livro e que trazia essa referência de Platão, eu falei, cara, isso acontece comigo ad eterno. Né? É claro, brincar é uma coisa muito séria e também tem espaços que não são de brincar e que a gente também trabalha de forma séria. Vou contar um caso. Pode contar um caso aqui de um fragmento de lúdico no trabalho? Pode. Eu fui caixa de banco
do Banco do Estado de São Paulo. Eu trabalhei no Banco do Estado de São Paulo 18 anos. 3 anos e meio eu fui caixa. Os outros 15 eu trabalhei com o lazer como política de recursos humanos. Eu cheguei a ser diretor do Esporte Clube Banespa, lá em São Paulo, diretor de esportes, tal, onde tinha o voleibol, futebol de salão, referências nacionais. Mas no banco como caixa, tinha uma coisa que era interessante. Eu brincava muito com os clientes que vinham no caixa. Eu não tinha no cliente apenas uma conta corrente, né? E muitas vezes não era o correntista que vinha, era um funcionário, era um office boy, era alguém. Então eu sempre estabelecia uma relação com essas pessoas de humanização. Então elas chegavam, brincavam, eu fazia uma brincadeira, eu fazia um trava-língua, né? Eu sempre tinha algum fragmento de lúdico naquela relação. Tanto que em algumas avaliações que eu tive, o que veio à tônica claramente assim, ele é muito divertido, muito alegre, muito brincalhão, fala muito, conversa muito no caixa. E isso era analisado pejorativamente. Mas essa análise não me incomodava, porque eu sempre era um dos caixas que mais autenticação dava. E esse era o termômetro. Se o caixa desse bastante autenticação, ele era um caixa legal. Então eu brincava, a pessoa vinha no meu caixa, eu falava, fala um trava-língua, fala uma adivinha, fala um verso, né? E eu abria o leque para o pessoal, e aí o pessoal, né, pegava a gente de calça curta, né? Então eu chegava lá, lá atrás de minha casa tem um pé de bubutano, um verde, um maduro, um buceco, um bucecano, repete! Aí o cara fala, pô, não conseguia repetir o trava-língua. Daí ele pegava e fazia um trava-língua para mim. Chegou ao ponto de, em alguns momentos, quando os caixas no banco, e até hoje acontece isso, depois do dia 15, dia 20, ficam ociosos, né? Tem pouco movimento, e obviamente que vai ser extinta essa carreira de caixa de banco, não vai ter mais, vai ser tudo online um dia, e muito próximo, né? Nesses dias que tinha pouca gente e que não tinha fila, no meu caixa formava fila. Aí as pessoas falavam assim, vem aqui. Não, deixa eu com esse maluco aqui. Esse maluco sempre tem uma história, sempre tem uma brincadeira para fazer. Então isso permeou, né, a minha vida desde moleque de rua, desde lá no Jardim da Infância, né, não era educação infantil, era Jardim da Infância, até hoje vem permeando minha vida. Aliás, talvez seja por isso que eu continue cultivando essa questão do brincar e, curiosamente, né, indo atrás para saber qual a importância do brincar e por que é importante e como é que nós podemos passar isso, compartilhar isso com os demais. Então, minha égua está aqui. Eu preciso confessar que eu me sinto muito bem, assim, muito próxima de você com relação a isso, porque brincar também, eu gosto muito de brincar, mas eu sou muito com as crianças. Eu, com as crianças, eu brinco muito, eu nem pareço ser a mesma pessoa. Quem me conhece com as crianças e fora desse contexto, você vê que eu sou totalmente diferente. Eu sou bem mais tímida, longe das crianças, do que com as crianças. Eu sinto algumas coisas até muito parecidas. Às vezes eu vejo você fazendo as brincadeiras, até eu sei dos seus chapéus. Eu falei assim, eu vou preparar até os meus ali, porque eu tenho também alguns chapéus, eu adoro chapéu. Eu sei que você também gosta, então assim, para trabalhar com as crianças é uma coisa que eu gosto muito, então eu uso bastante, brinco muito com elas, e essa coisa de você quebrar a expectativa do adulto que eles têm em nós, né? Você já ganha eles para o resto do ano, já ajuda bastante em várias coisas. E aí, até depois eu queria até eu vi aí que você está em tempo de festa junina, né? Então, na realidade, assim, é até uma incoerência, às vezes, fazer isso, né? Essa decoração. Eu falei, bom, mas como eu vou prosear sobre o lúdico, sobre o brincar, eu vou criar um ambiente mais leve, né? Porque nós estamos vivendo um momento de muita tensão mesmo, né? Não é fácil. Eu imagino aquelas pessoas que estão internadas em UTI, que triste que é, né?
com perspectivas ruins ou boas. Então, levar o alento para alguém nunca é demais. Brincar é saúde e brincar contribui para a melhora da saúde, você pode ter certeza. Nos ambientes que são mais lúdicos, não é à toa que o Wellington, que criou os Doutores da Alegria, faz maior sucesso há quantos anos no Brasil? Ficou 8 anos trabalhando nos Estados Unidos, trouxe para cá essa ideia dos Doutores da Alegria e continua, né, fazendo isso. É claro que nessa pandemia, com essa questão desse vírus, isso acabou. Então, se tiver algum enfermeiro, algum médico lá que utilize fragmentos, eu tenho certeza que mesmo na tragédia, a comédia em algum momento vai estar presente de uma forma a amenizar o sofrimento e não ser jocoso, você está entendendo, com essa questão do sofrimento. Mas eu acho que isso é possível. Eu até falei assim, puxa vida, eu queria tentar fazer uma live para esse pessoal que está no hospital, dar uma proseada, dar um up nesse pessoal. Olha, fé, 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 fé nas pessoas que estão aí, fé no cara lá em cima, né? no JC, né? Eu sempre falo, ó, JC é parceiro. Aliás, JC é um baita parceiro meu. Jesus Cristo, eu digo, Jesus Cristo é um baita de um parceiro. Porque nos piores momentos, ele sempre acontece alguma coisa. Eu falo, o cara está sempre de plantão. E nesse momento, né, para os enfermos, você imagina como que está sendo. Eu não assisti, faz quase um mês que eu quase não assisto jornal, nada, mas hoje eu passei e ouvi en passant, na região de Campinas, o pessoal falando que o HC de Campinas tem um enfermo que mandaram cartas para ele, né? Amigos, familiares mandaram cartas. E isso foi um fragmento de lúdico tão legal que mexeu com a emoção e eu acredito que isso leve uma força para essas pessoas que estão lá, né? Mas vamos caminhar aqui, diga aí. O que você gostaria de explorar um pouco mais para a gente estar proseando? Não sei se você percebeu, eu fiz aqui hoje um cenário. Está dando para ver o cenário? Estou vendo os lobos aí. Ah, legal. Porque depois eu quero falar um pouco desse cenário e como a gente pode explorar isso na educação física, na educação infantil, principalmente, que eu reputo assim, a educação infantil é efetivamente o espaço mais importante de estar dando estímulo e estar desenvolvendo. E de 0 a 3 anos, mais ainda é importante. Mas vamos lá. Tá, Janaína Pessoa, um grande abraço aí, amiga nossa lá de Recife, sempre nos prestigiando, professora da maior categoria, né, Janaína? Tá firme lá, olha, várias lives que a gente fez, ela esteve presente e às vezes eu fico proseando e não consigo ver quem está entrando na live. O Ronald também está aí. Tem um aqui, ó, você viu o Matheus Chos, que está aí? Ele foi, a gente participou de vários momentos com dança circular com as suas músicas. A gente fez uma vez uma intervenção no Sesc. Tinha umas 600 crianças. E ele puxou um legal com a molecada. Putz, você postou um vídeo dele, não postou outro dia? Ou mandou um vídeo deles fazendo um trabalho com um grupo de pessoas, com as músicas, mas não né? foi. Aí é outro professor que a gente fez também. Aí a gente fez aqui na formação de Ribeirão Preto. Tá. Foi aqui. Aí foi um outro contexto. O do Chos, ele estudou comigo na faculdade e a gente ia nos encontros juntos. Então, a gente foi nos Enarels da vida e a gente trabalhava junto com a recreação também. Legal. Eu não sei se você já ouviu falar Jacarequipira lá de São Carlos. Jacarequipira, claro. Caramba, de São Carlos, a gente se conheceu, na realidade, em Brotas, que o Jacarequipira é um rio que eu não sei se passa em São Carlos, mas passa em Brotas também. E a gente se conheceu, o Matheus. O Matheus. Mas ele estava morando, acho que em Vitória. Não foi ele que fez mestrado e vazou daí? Não, ele estava em São Carlos
E aí, eu não sei exatamente qual que foi. Ele foi para o SESI, né? Ele tem que falar aqui, ó. Ô, Matheus, nós nos conhecemos, não é? Conhece lá. Ele falou Ele é que da UFSCar, ele é da UFSCar. sim, ele levou com a Elisara. Hã? Ele A falou que Renata comentou levou, aqui. Hã? levou Ah, você na UFSCar. Elisara, que agora estava, não sei se ainda está. Foi lá na UFSCar, isso mesmo. A Elisara que está lá na Federal de Santa Maria. Isso, ela A mesmo. minha amiga Elisara. Então, a gente Foi se nossa. conheceu. Um baita de um profissional esse cabra aí, viu? Eu Quase que a sei. gente foi fazer umas paradas em São Carlos juntos lá. Um abraço, viu, Matheus? Quanto tempo que a gente não se fala também, hein? Ele está trabalhando aqui em Ribeirão comigo agora. Cara, Na, na escola municipal também. putz, que legal. Então a gente estudou junto, agora ele veio para cá e está agora trabalhando junto também Que bom, que na bom. mesma rede. Que Mas ele legal. não vai ficar quieto, não. Logo, logo ele volta para a recreação com algumas ideias, né? Porque Ah, não, é. Quem bebe nessa fonte acaba explorando um pouco mais, né? Aliás, e quem trabalha nessa área ou tem alguma experiência nessa área, qualquer outra área que for trabalhar, vai efetivamente ter um baita diferencial. A Janaína, que é lá de Recife, sabe disso e pratica isso, né? É uma pessoa que está sempre preocupada em atualizar, é, fez vários cursos na área da recreação, procurando levar para os alunos, né, um conteúdo mais lúdico, dedicada, estudiosa. Legal, Janaína, parabéns aí. e deixa eu te fazer uma pergunta que os professores pediram para te perguntar. Eu não sei até se eu te falei lá ideias de dança para fazer nesse momento de quarentena, como ou é bem difícil mesmo. É uma pergunta que é complicada, mas o pessoal pediu, eu queria trazer aqui. Então, nós estamos num momento onde, assim, dada a questão do confinamento, tudo quanto for atividade, seria legal estar propondo entre os pais e os filhos. Embora tem muitos pais que não puderam parar, né, não puderam fazer parte desse isolamento. Estão tendo que trabalhar, estão tendo que se virar de alguma forma, porque senão corre o risco até de não ter o que comer. Não está fácil para ninguém, todo mundo tem dificuldade. O que a gente sugere é primeiro fazer uma coisa simples. Pega e para. O que ele brincou, que cantiga de roda que ele lembra da infância dele, o pai. Senta com a criança e pergunta para a criança quais são as cantigas que ela lembra no tempo de escola, se ela estava na escola. E aí fazer um compartilhamento dessas brincadeiras. Eu trouxe eu coloquei Painel. esse painel de fundo, que é uma brincadeira, que é a brincadeira do tá pronto, seu lobo, tá pronto, seu lobo. Olha só, é uma brincadeira deliciosa que você pode fazer um pega com ela. Né? A criança se esconde, a criança é o lobo. Aliás, eu tive algumas oportunidades de fazer esse trabalho no SESC, de fazer em alguns resorts, e eu então levava um lobinho e fazia essa brincadeira com o lobinho. E eu então escondia e só mostrava a carinha do lobinho. Todas as crianças queriam ser uma vez o lobinho. Você está entendendo? Era impressionante. E não era só crianças de 2, 3 anos, não, que queria ser o lobinho. De 5, 6, 7, 8, 9 anos que estava ali, elas queriam fazer. A gente tinha até dificuldade, então a gente fazia um verso, um era o lobinho. A gente fazia um verso, o outro era o lobinho. Ficava escondido e aparecia lá. Então, o pai, e com certeza a maior parte dos pais sabe, eu aprendi isso com minha mãe, né? Eu tenho assim, das referências que eu tenho de cantigas, sempre são aprendidas com a minha mãe e raro na escola. Não lembro as que eu aprendi na escola, mas com a minha mãe sempre eu lembro. A do Tá Pronto, Seu Lobo é riquíssima. Tem uma professora, um professor que fez um curso comigo no ENAF, já há muitos anos. Um dia ele me ligou e falou assim: professor, essa música
caiu do céu. É uma música de domínio público que eu fiz uma adaptação para uma dança circular sagrada, que é a Irish Mandala. Aliás, fiz uma adaptação para a coreografia da Irish Mandala. Então, ela não é o que, na realidade, é a convencional aí, porque ela repete algumas frases. E aí ele falou assim, olha, meu filho não gosta de tomar banho. Não é que a criança não gosta de tomar banho. A criança, quando entra na água, pela ludicidade da água, ela não vai querer sair depois da água. E se tiver algum brinquedo, alguma coisa, ela vai querer ficar lá. O grande problema é ela ir para o banho. Porque, com certeza, ela vai estar brincando, vai estar fazendo alguma coisa. Romper com esse brincar para ir tomar banho é complicado. Aí, o que ele disse? Que todas as vezes, no horário do banho, ele falava assim, olha, tá pronto, seu lobo? Tá pronto, seu lobo? Estou tomando banho. Seu lobo não pega ninguém. Com essa brincadeira, ele conseguiu, toda vez que chegava a hora do banho, ele chegava para a criança e começava, vamos passear na floresta. A criança já vinha brincar, já vinha entrar no clima. E aí tomava banho, cantando, tá pronto, seu lobo. Né? Eu vou pegar esse gancho para você perceber o seguinte, olha que legal. A Juliana Dias é uma baita de uma artista, e eu tive o privilégio, foi um privilégio realmente, dela ter feito as duas, ter ilustrado os 2 primeiros CDs. Agora o terceiro CD ela não conseguiu, então eu estou aí com o Ricardo Udi fazendo, o Danilo Matos, que está na Califórnia, já fez uma ilustração, a minha sobrinha Camila está fazendo uma ilustração, para a gente ver se ainda lança esse ano esse CD, porque é caro fazer ilustração e está difícil, e com esse problema todo fica mais difícil ainda. Mas a Ju Dias fez a ilustração e cada estrofe, cada verso, o lobo faz uma coisa. E eu pedi para ela desenhar o que o lobo faz. E olha só que gostoso que ficou. O lobo está ali, ó, tomando banho, que é a primeira frase. Tá pronto, seu lobo, tá pronto. Tá dando para ver que ele está dentro de uma tina ali? Edinho, Oi. deixa eu te dar uma dica. Olha Dá. aqui. Olha para cá. Olha para mim. Oi. Se você olhar lá em cima, você vai ver que tem um... Isso. Legal. Já inverti. Fácil. Você está vendo lá a tina, né? Olha só. É claro, eu tomei banho em bacia, não cheguei a tomar banho em tina. Mas antigamente era o banho. Aliás, não era antigamente, não. Há alguns anos eu tive a oportunidade de ir para a Europa e uma brasileira casada com um belga confidenciou o seguinte, olha, nós temos aquela tina lá, aquele barril, e a gente toma banho uma vez por semana no inverno, e a gente entra dentro daquela tina todo mundo para aproveitar a água quente. Então, em tempos modernos. Mas ela fez esse lance do banho na tina, que é algo que é familiar para a criança. Né? O outro verso é estou me enxugando. Então está ali o lobo se enxugando. Agora, você imagina você utilizar esse universo de figuras que foi feita, e esse painel ele foi feito por um aluno que trabalhava numa empresa do tio dele, e o tio dele trabalhava com impressão de painéis, e eu achei ele fantástico da forma que foi feito. Então, olha só, você pode brincar com a criança, vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem, isso na educação infantil e até em casa hoje, né? Tomou banho? O que a gente faz depois do banho? Se enxuga? Então vamos lá, vamos se enxugar. Coloca o quê? Coloca as meias? Então vamos colocar. Ou seja, você pode ir explorando, né, o que efetivamente a letra está dizendo, e vai fazendo com que a criança vá brincando. Agora, você imaginou isso também na educação infantil? O professor de educação física tem dificuldade de trabalhar, nós temos dificuldade para trabalhar na educação infantil, porque nós temos pouca formação na graduação. Né? Às vezes é um semestre, às vezes é um ano sobre educação infantil. Então, lá, está vestindo a cueca. Aí o que acontece? Você pode colocar um painel desse na educação infantil, ou várias figuras. Aqui eu fiz o painel, mas você pode fazer desenhos de várias figuras. E está brincando no espaço. As crianças, vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vê. Vamos passear na floresta. Tá pronto, seu lobo? Tá. O que seu lobo está fazendo agora? Ou seja,
fazer com que a criança determine o que o seu lobo está fazendo. E vai lá e mostra, seu lobo está colocando o cinto, seu lobo está escovando os dentes. Ou seja, você tem também aí um aspecto da higiene que você pode explorar. Seu lobo está colocando a gravata. A criança vai e escolhe o que ela, né, ela vai determinar o que seu lobo está fazendo naquela hora lá. Mas o grande barato, né, desse brinquedo é a questão de chegar no momento em que seu lobo está pronto. Agora eu já estou pronto e vou pegar alguém, né? Que é a grande expectativa daquele medo com segurança. Então eu falo, nós temos uma riqueza muito grande e os pais podem, nesse exato momento, estar praticando isso com os filhos. Né? Essas pequenas danças, essas pequenas cantigas, né? Que pode ter uma movimentação muito rica. Você está entendendo? Então, a minha sugestão é, olha, legal, dá para fazer na família? Pai e filho? Dá para... Talvez não com a mesma coreografia, mas dá para brincar, sim. Dá para brincar. Zeca Pacotinho, dá para brincar. Ou seja, você monta um repertório do que você lembra e do que é novo. Eu vejo os professores, tem professor que está dando aula online, né? Eu imagino a loucura que está sendo montar essas aulas online. Primeiro, o aluno ele está indo lá assistir, tem condições de estar assistindo? Que qualidade tem esse equipamento lá na casa dele? Tudo bem, vamos fazendo alguma coisa. Aluno de educação infantil, como é que você vai dar aula online para aluno da educação infantil? Que normalmente o aluno da educação infantil, ele deveria ser o protagonista, o ator do processo, né? E aí ele vai ficar em frente a uma tela? Vai. Se ele gostar do professor, tiver uma sinergia com o professor, está com saudade, ele vai lá e o professor vai fazer. Não tem nenhum problema nisso, vamos explorar. Mas não é fácil falar em brincar e dançar através dessa ferramenta que nós estamos utilizando. Mas os pais, né, a gente pode orientar os pais para que eles, através do repertório deles, eles efetivamente possam fazer alguma coisa. Ou então, nós juntar os pais e os filhos, e aí sim, a gente, olha, faça isso, faça aquilo, você pega duas pessoas, aí vai demonstrando o que vai fazendo, aí você vai dando uma contribuição. Mas não é fácil, não. Você falou que está coordenando na coordenação. Está dando aula online? A Janaína está dando aula online, Matheus? Não. Ninguém está dando aula online. O pessoal tá, o Matheus tá. Tá? De educação física, escolar. Isso, na educação infantil, Matheus. Nossa, você imagina, né? Como é que... Eu já vi, já. Hã? É vídeo, né, cara? Não tem muito mais isso. Vídeo, áudio, texto para os pais, orientação. O Matheus deve saber, o meu canal do YouTube, a gente ainda não tá legal, mas no meu canal, Edinho Paraguaçu Oficial, tem essa brincadeira do Tá Pronto Seu Lobo, como se fosse virando a página, cada verso um movimento, né, um gesto, né, uma ilustração virando a página, e tem a do Saci Pererê com um pouquinho mais de movimento. Dá para explorar muito nessas aulas. Você está entendendo? Dá para explorar muito. Dá para explorar a questão das cores, da movimentação, aonde o Saci está escondido, o que o Saci está fazendo, se está ventando ou não. Então, a partir da letra, e é claro, a letra é grande, tanto do Tá Pronto Seu Lobo como do Saci. Então, o que você vai fazer? Você vai dar, se você estiver dando uma aula uma vez por semana, pelo menos 2 aulas do mesmo verso. Você não pega a música inteira, você fraciona ela, pega um verso, pega o refrão e um verso. Então, por exemplo, Saci Pererê, Saci Pererê, Saci Pererê, cadê você? Saci Pererê, é o refrão. Aí você pega um dos 8, são 8 versos que tem a música, e trabalha 2 semanas, um mês, aquele refrão. Depois, na outra, né, como uma das atividades. Claro, vai trabalhar várias, porque criança nessa faixa etária não vai ficar muito tempo à disposição, não. Ela quer mudar de atividade. Mas tem 2 atividades, essa do Lobo e a do Saci Pererê, que são 2 coisas que eu acredito que pode contribuir bastante para quem trabalha na educação infantil. Essa aqui, ó?
E tem também agora E a da jiboia, isso. Aí tem a da jiboia, isso. Olha lá, que cores tem aqui? Você pode, né? Saci pererê, saci pererê, cadê você? aí, se alguém quiser saber mais, é só ir lá no canal Então, você pega, do Farmácia Oficial. você quer estimular as cores? Faz uns cartões e mostra. Nesse quadro tem essa cor, naquele quadro tem essa outra cor. Ou seja, você não precisa nem falar que cor é. Se tem essa cor, se tem alguma cor correspondente. Ou seja, dá para explorar, muito legal. Eu até havia esquecido que tem essa música da Jiboia, que a música da Jiboia é do último CD, né, que a gente vai lançar, queremos lançar esse ano, talvez a gente até faça um curso de lançamento desse CD com as coreografias de algumas músicas do CD. E a música da Jiboia, a gente fez uma pequena a animação, quem fez, inclusive, foi o Juninho e a namorada dele, mas quem fez a ilustração foi o Danilo Matos, que está morando na Califórnia, um baita de um ilustrador também, fez um trabalho bem legal. E o Ricardo Odes está fazendo das outras músicas agora. Então, O a Edinho, minha... deixa eu só falar uma versão que eu uso da música do Seu Lobo. Eu gosto muito de quando eu vou fazer a brincadeira do Seu Lobo, eu faço normalmente cantada, eu não levo CD nem nada, eu gosto de Claro. cantar com as crianças. E faço um pega-pega. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando o Seu Lobo, tá pronto, Seu Lobo? Aí eu chego e faço a voz assim, bem de não, estou colocando a calcinha. Aí as crianças ficam ali, meio perdidas. Aí tem hora que eu tô colocando brinco. E aí eles ficam assim, mas é o seu lobo? O que que é? Eu gosto muito porque dá aquela quebrada. Eles ficam meio sem saber, mas o que está acontecendo? Depois eles acostumam, mas no começo eles... mas o seu lobo? Mas você acha que eu sou o quê? Eu sou loba. O lobo tem calcinha? E É que também na não tem música, cueca. como eu falo, colocando a cueca, né? É lobo, né? Então a criançada fala, não, a gente só viu o lobo, agora tem uma loba. Mas é legal, é uma perspectiva legal. É isso aí, tem que ousar e criar em cima e pegar o que tem e ir multiplicando, sem menor problema. Tem que fazer isso mesmo. A proposta é essa. A gente tem, eu falo, eu uso referência. A partir da referência, você vai criando a sua identidade, né? Mas sempre a gente parte de uma referência, né? Busca uma referência para dar uma sustentação nisso que nós estamos falando. E eu acho isso super legal. É por aí mesmo que a gente quer que as coisas aconteçam. Eu falo, as músicas que a gente faz, a semana passada, domingo, eu fiz uma live. O professor Fabrício, lá de Santa Catarina, está em Foz do Iguaçu trabalhando num resort lá. Ele usa Zeca Pacotinho para fazer como se fosse uma aeróbica recreativa. Extremamente legal. Eu jamais imaginei que, né, numa dança de pares que eu criei, ele fosse fazer isso. E ficou super legal, super dinâmico, super divertido, né? Então as músicas estão aí para serem referência. Cada um vai encontrar a sua maneira. Eu fiz um brinquedo com esse convite que eu recebi do professor Antônio Carlos Gomes para dar aula no Comitê Olímpico, num curso de pós-graduação do Instituto Olímpico Brasileiro, tem a Academia Brasileira de Treinadores e tem um curso de pós-graduação para a formação desses treinadores. E eu dou aula lá, o lúdico nos esportes. Aí eu criei uma brincadeira assim, como é que eu estava até cantando assim, fiz um teste esportivo para participar da Olimpíada e voleibol eu vou treinar. E aí você fala, um fundamento do voleibol, é saque. Saque, saque, saque cá, saque, saque, saque lá, saque cá, saque, saque cá, saque, saque, saque lá. Fiz um teste esportivo para participar da Olimpíada. E futebol eu vou jogar. Um fundamento do futebol, chuta, 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 chuta cá, chuta, chuta, chuta lá. Na realidade, é uma adaptação fiz um teste musical nessa grande orquestra, tinha piano, comecei a pianar, piano, piano, piano cá, piano, piano, piano lá, piano, piano. E aí a gente vai acrescentando
os instrumentos. Essa música do piano está no terceiro CD, é uma das músicas desse CD que a gente vai lançar. Também ficou hiper divertida, hiper legal, hiper corporal. Você pode, né? Como é que você não tem piano? Você vai tocar? Não, vai tocar piano. Piano, 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 piano. Ou seja, né, você vai explorando os gestos, né? Não só apenas o aspecto motor, mas o aspecto afetivo. Sempre a gente tenta colocar nas músicas alguma coisa que trabalha essa questão do afetivo. Muito bom. E o seu trabalho normalmente, as suas músicas são muito para criança, mas eu sempre vejo muito você fazendo brincadeira com os adultos. Como que é isso, assim, essa de estar com os adultos? Eu não sei se você tem. Eu não vejo tanto vídeo você com crianças. Eu Tá. vejo mais com adultos. É porque eu tenho trabalhado muito mais na formação, né? Sim. Nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado muito na formação de professores, tenho trabalhado muito para uma ONG, não na formação, mas na programação com voluntários, dando um subsídio para esse voluntário ir atuar numa instituição que a empresa dele está efetivamente fazendo alguma ação. Então, eu tenho trabalhado muito mais com adulto. Mas não esqueça, por exemplo, oi, bota aqui o seu pezinho bem juntinho com o meu. Todo mundo brinca. É uma dança de pares adultas do Rio Grande do Sul. Você está entendendo? Aliás, não só no Rio Grande do Sul, tem registro dela na Bahia. Mas o que acontece? A maior parte das rodas cantadas, das danças, dos cocos, eram danças de adulto, que foi adaptando para a criança. Essas danças, essas brincadeiras que eu faço, essas brincadeiras cantadas, eu trabalho com elas, já tive a oportunidade de trabalhar com elas de 2 anos e meio a 80 anos no mesmo espaço, de fazer atividades, né? Nesse trabalho que eu tenho feito ultimamente de consultoria, a gente faz um trabalho de sensibilização dos pais sobre a importância do brincar e encerramos a atividade fazendo uma atividade entre os pais e os filhos, né? O que a gente chamaria de, o que tem aí como conceituar como matroginástica, atividade física entre pais e filhos. Inclusive o Mauro Guizelin é autor de um livro no Brasil chamado Matroginástica, atividade física entre pais e filhos. Então eu tenho feito alguns trabalhos com crianças nesses eventos, mas muito esporadicamente. E aí tem um problema, você não pode gravar quando é com criança. Então você não vai ter tanta coisa de criança. Mas o que é importante nesse contexto que a gente está atuando é que a gente está efetivamente contribuindo com um repertório para que os professores, os adultos, os pais, possam efetivamente levar isso para a criança. Por quê? Ninguém está mais habilitado para fazer isso com a criança do que o próprio professor. Por exemplo, você já viu quantos shows a Xuxa fez? Ao vivo? Não sei, mas deve ser bastante. Não foram muitos ao vivo. Não? Ela fazia mais na televisão, ao vivo foram poucos, se você for contar a trajetória dela. Por quê? Fazer eventos para criança é muito complicado. Fazer show para criança é muito complicado. Por exemplo, Paulo Tati, palavra cantada, faz um bando de show, não faz? Quem vai nos shows? Pais e filhos. Quem mais brinca nos shows? Os pais. Os pais ficam cantando as músicas, e é legal que depois leva para os filhos, mas a maior parte da criança, quando eu tenho oportunidade, eu vou assistir o show do Paulo Tati, do Palavra Cantada, é espetacular. As crianças, às vezes, não estão nem aí, mas os pais estão lá, o pai compra aquele CD, porque é o concurso, né? O trabalho do Palavra Cruzada é o concurso, é espetacular, e depois leva para a criança e a criança vai brincar. Porque a criança também tem um lance assim, ela pode não... Você acha que ela não está prestando atenção, mas 2 minutos depois ela está cantarolando aquela brincadeira. Ou no dia seguinte ela canta aquela música e fala, mas nossa, você não prestou nem atenção, não estava nem aí. Né? A criança tem isso. Então, fazer atividade para crianças
É muito difícil. Por quê? A gente, e até eu aqui vou me penitenciar nesse exato momento, nós falamos muito sobre o brincar nessas várias lives que a gente fez e temos várias para fazer ainda. Mas o que significa a palavra brincar? Da onde vem a palavra brincar? A palavra brincar... Fala, diga, Não, Jane. não. Esses dias eu vi falando tudo, da onde que vem e tudo mais, mas eu não lembro. Do latim, vinculum, que virou vinco, que virou brinco e que virou brincar. Portanto, brincar é estabelecer vínculos. Você está entendendo? Então, olha só, se você é a professora de uma turma, né, quer que eu... Às vezes o pessoal fala, vai lá brincar com a minha turma. Você pode ver, eu sempre uso algum elemento para estabelecer um vínculo com essas crianças, ou é a roupa, ou é o chapéu, ou é alguma coisa, algum brinquedo na mão. Para quê? Para que eu estabeleça um vínculo com essas crianças, que eu vou fazer alguma coisa com elas. Porque se eu chego, olá, criançada, boa tarde. Aí você tem que ser um clown, é um artista, e as pessoas vão lá para assistir você. Então elas estão indo lá. Eu vou lá, eu vou invadir o espaço dela, né? O Clau também faz isso e faz com uma maestria, porque tem técnicas, tem preparação, estudam para isso, eu não tenho essa preparação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer um vínculo, ou com a roupa, que muitas crianças falam, olha o palhaço, o simples fato de eu estar com uma roupa colorida, com um macacão, eles já reputam que eu sou um palhaço. Eu fico orgulhoso, porque eu acho o palhaço um baita de um profissional, né? O Clau é uma baita numa sacada, né? Quem não tem, embora tenha pessoas que têm paura, tem síndrome de medo do palhaço, mas quem não tem uma referência de que foi num circo e viu um palhaço fazendo palhaçada, muito, né? Por mais simples que foi para a criança, sempre é divertido, é sempre uma coisa diferente, ela vai rir. Então, estabelecer esse vínculo. Essa é a dificuldade de trabalhar, de fazer show para criança. Quando o pai está junto, é fácil fazer. Eu lembro que eu fui uma vez para Varginha fazer um trabalho lá, e aí colocaram 250 crianças num palco para fazer um trabalho com as crianças de 7 a 10 anos. Rapaz, você não imagina a loucura que foi. Primeiro, nunca tinham ido num teatro. Então, a hora que eles entraram no teatro e viram aquelas cadeiras lá, foi uma festa. Até começar, as professoras, a diretora, estava todo mundo de ponta cabeça, virando assim. Mas aí eu peguei e usei uma das frases mais emblemáticas do nosso mundo de faz de conta. Era uma vez, a hora que me apresentava, era uma vez, e comecei com um era uma vez. E aí fui contando uma história, inventando uma história na hora, e nessa história eu inventava que tinha que fazer uma cantoria. E aí então, essa criança começou a brincar com a outra, e fazia assim, eu vou falar uma frase, vocês repetem, legal, legal. E fui, dessa forma, fui costurando. Ninguém, a diretora, as professoras não acreditaram. Foi fácil? Não, não foi fácil. Né? Porque você pegar ali 250 crianças de 7 a 10 anos que quer estar numa fase de muito movimento, muita ação e ficar parada, é difícil. Também tive uma experiência no Sesc de Bauru, no projeto Curumim. Fui fazer um trabalho lá falando sobre a Olimpíada. Criança também de 7, 8, 9 anos. 2 horas numa sala falando sobre Jogos Olímpicos, você acredita? E eles não queriam sair? Falando? E a gente, falando, contando um pouco sobre as histórias, os valores olímpicos, mas numa abordagem lúdica, né? Não, você precisa de ver o que eles perguntaram, quantas coisas, mas sempre brincando. Fazia uma brincadeira, entrava com outra, contava uma coisa, colocava o vídeo lá para eles verem de alguma coisa da Olimpíada, trocando. No Sesc de Pinheiros, eu já fiz várias intervenções lúdicas, inclusive tem um projeto que chama lá Carinhas e Coroas. Então, um trabalho entre pais e filhos. Durante a semana, eu entro com o projeto Brinquedos com Rodas e Brinquedos que Rodam. Aí as crianças
vão sem pai, vão sozinhas, só com os professores, e elas brincam naturalmente, mas aí não na vertente das cantigas de roda. Faço uma ou outra, é mais na vertente dos brinquedos e brincar livremente mesmo. Então, trabalhar com criança não é fácil, a não ser que você tenha uma sala que a criança vai lá, tal, já estabeleça um vínculo. E não trabalho porque tenho trabalhado muito mais na formação, mas adoro trabalhar com criança. Por exemplo, eu lancei o segundo CD no Mavisa Resort em Cesário Lange, à noite. Durante o dia a gente fazia várias oficinas lúdicas, pais e filhos, a criançada ia, os monitores levavam, porque os pais vão fazer outras coisas e as crianças ficam com os monitores levavam, faziam uma oficina lúdica conosco. E aí à noite eu fazia o lançamento do CD, um show de lançamento do CD. Aí era pai, filho, era uma festa, a criançada ficava maluca, né? Eles iam pedir autógrafo, eu me sentia, cara, quem sou eu? Né? Um brincador apenas, um brincador, né? Mas era muito legal. Mas Então, pensa, para criança que gosta de brincar, que se identifica com brincar, vê um brincador, ele fala assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Tem uma passagem que foi muito legal. Uma menininha de 3 para 4 anos, ela olhou para mim assim, olhou bem e falou assim, Edinho, desse jeito, como se fosse gente grande, Edinho, você tem que pintar os cabelos de vermelho. Aí ela deu 2 voltas assim em mim e disse, não, de vermelho não, de preto, de preto, de preto. O meu avô tem o cabelo igualzinho o seu, mas ele não brinca nem um pouquinho que nem você brinca. Na psicologia, tem uma explicação para essa questão do cabelo, de você mudar o cabelo. Por isso, inconscientemente, eu uso, mesmo antes de ter os meus cabelos com mechas, madeixas brancas aqui, eu uso o chapéu, sombrinha de frevo, eu usava cartola, alguma coisa assim. E agora, e aí, nesse dia, eu comentei com um psicólogo, né, sobre esse caso, ele falou, então, tem uma explicação, eu não lembro o termo, ele chamou de termo que é a questão da dupla personalidade. Então, quando você está com... Você tem um jeito, mas seu cabelo, culturalmente, não bate com esse seu jeito de ser. A criança percebe, então tem como você fazer isso. Pinta o cabelo, faz algum negócio, bota alguma coisa na cabeça. Mas eu nunca faço isso, sempre vou lá, brinco com as crianças, brinco com quem tiver, com o meu cabelo cinza mesmo porque muitas vão falar assim, nossa, é igual, parecido com o meu avô. É bom, Estão brincando. É bom algumas quebras de paradigmas também, né? Para ver que não é a idade que faz você brincar, mas é a disposição, é a entrega também, né? As pessoas que estão nos assistindo, ninguém quer fazer uma pergunta aí? Quer fazer alguma colocação? Ou você tem alguma pergunta? Tem uma aqui, ó, que eu acho que... Ah, ele só colocou o nome, não é pergunta. Achei que fosse pergunta. Tem uma aqui, ó, o Santos. Ó, Edinho, você toca algum instrumento musical durante as apresentações e nas aulas? Olha, não toco nenhum instrumento nenhum instrumento musical. Faço parte do grupo Paralelos dos Ritmos. E o Pedro Ivo, que é lá de Porto de Galinhas, um baita amigo. Um abraço aí, Pedroca. Cara, você... Que legal, hein? Eu tenho uns amigos que prestigiam mesmo a gente. Ele lembrou que eu estive em Ipojuca, na Feira do Livro, a convite dele, né, a Companhia do Lazer lá de Porto de Galinhas, fez um evento na Feira Literária, no Festival Literário de Ipojuca, colocou lá uma tenda legal com várias intervenções lúdicas para as crianças das escolas, e iam lá espontaneamente, chegavam e iam participar. E eu tive a oportunidade de ir lá e fazer muitas coisas. Inclusive no meu vídeo, a ciranda é lá em Ipojuca. Uma ciranda com as crianças que estavam indo visitar a Feira do Livro. Né? As escolas levavam as crianças para visitar os stands, as apresentações, as palestras, os professores assistiam às palestras. E nesse stand da Companhia do Lazer, a convite do Pedro Ivo e do Pedroca e da Rose,
eu ficava o dia todo fazendo intervenções de tempos em tempos, eu ia e fazia alguma intervenção. O que mais que ele falou? Do Porto Cult também. O Porto Cult é um projeto cultural que o Porto de Galinhas fez, e que toda noite tem uma atração. É um negócio assim, espetacular. Transformou uma rua em Porto de Galinhas, que era uma rua pouco agito, tal, transformou a rua cultural de Porto de Galinhas. Inclusive, colocaram os guarda-chuvas coloridos na rua, ficou um negócio assim, espetacular. Lá também a gente fazia para o público geral e a predominância era criança, mas participavam as crianças, né? Então, sempre que posso, sempre que tenho oportunidade, eu sei que não é fácil, mas eu vou lá e faço. Vamos lá e brinco, eu não esquento a cabeça. Se tiver 10, 15, 20, 30, 50 crianças, 5 crianças, nós vamos brincar com o mesmo entusiasmo, porque o entusiasmo é contagiante. Espalho. E é mesmo. Então, o Edinho, eu daqui não, a pouco... só para dar um toque, eu não toco nenhum instrumento, não é por falta de vontade, não. Foi por falta de oportunidade no momento de aprender a tocar um instrumento. Hoje, se eu fizer, eu até já tentei, mas eu não sou como o Pedroca. O Pedroca toca saxofone, né? Vem insistindo. Um amigo meu lá de Portugal, Francisco Campos, também toca saxofone muito bem. E foram aprender depois de adulto. Eu não sei, eu acho que eu já desisti de aprender a tocar algum instrumento. Mas de cantar, agora eu chamo o Juninho para ajudar. Aliás, agora não, eu chamo a família inteira, sobrinho, primo, pessoal de Cuiabá cantou no segundo CD, meus primos lá de Cuiabá, a Linda, Márcio, a Linda Emily, a Lumara, o Vitinho, meu irmão cantou, minha irmã cantou, a Renata cantou, a Juninho cantou, as minhas sobrinhas, Camila, Lili, todo mundo canta, minha cunhada, eu levo todo mundo para cantar. Pete Minhoca, meu sobrinho Pete, Matheus cantam, você está entendendo? É isso que canta. Mas eu acho que tinha mais uma pergunta e você ia falar mais alguma coisa. Não, que é o seguinte, já está fechando o nosso tempo. E o Instagram, ele desliga na hora, ele não espera a gente falar tchau. Aí eu queria que você falasse alguma mensagem para deixar aí para o pessoal. Mas antes, eu queria falar o seguinte, aquela ideia que você falou de fazer alguma coisa ao vivo para as pessoas que estão no hospital ou as pessoas que precisam aí, faz, cara, faz. Eu acho legal fazer no YouTube, porque o YouTube você consegue... É mais fácil de você ter aí nos hospitais um canal, uma televisão que pega um YouTube, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vale a pena aí fazer um dia, ou talvez para as crianças que estão em casa, tendo que passar esse tempo agora, entendeu? Mas Legal. temos 2 minutos aí para você falar tchau. Tá, eu acho que tem alguém que perguntou sobre o espaço de brincar em empresas, alguma coisa. Mas não dá tempo, Edinho. Tá, não vai dar tempo de responder. Tá dando... Tá, se ela, por gentileza, entre em contato comigo no Facebook, no WhatsApp, alguma coisa, ou até que a gente troca e a gente proseia sobre isso. Eu quero agradecer a você pelo convite aí, pela força, agradecer aos nossos heróicos que ficaram aí me ouvindo de novo, né? Aos meus amigos aí, Pedro Ivo, Matheus, a Janaína, a Fernanda, o Edson, meu cunhado, as minhas cunhadas, a família está prestigiando, a Paula, estão prestigiando aí. O Márcio, meu primo lá de Cuiabá, tá vendo? Nós estamos interestadual, ó, Recife, Mato Grosso, São Paulo, estamos bem, cara. Tamo bem. O Francisco de Sorocaba, um abraço para ele também. De alguma forma, a gente quer agradecer a todos vocês, né? A gente tem uma live a semana que vem pelo Ciesp. Eu tenho uma live na semana também com um amigo meu, que é Clau, na Califórnia. A gente vai brincar um pouco. O Edinho, Carlos Augusto, um abraço para você também, mas agradeço a você e a todos aí pela força e pelo carinho de sempre.
A gente mantém contato, tá? Ele vai desligar e não vai ter jeito, ele não pede nem licença. Não pede licença, Obrigado. né? Eu falo tchau, obrigado você, um abraço para todo mundo aí, tamo Obrigadão. junto. Qualquer coisa pode falar comigo direto no Face, no Messenger, a gente vai proseando aí, tá legal? Pode Quem deixar. tiver alguma dúvida aí. E um abraço para você. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Nem vou precisar ali que ele já vai sair.